a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Farol, na série Testemunhos. E hoje temos aqui a Dona Paula. Dona Paula, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite, para falar sobre este tema que nós já tivemos a oportunidade de lhe transmitir. A Dona Paula afirma que Jesus está vivo. E nós aqui no podcast queremos tratar sobre temas que são relevantes, temas com profundidade e temas sobre aquelas questões, as questões humanas, não é? De onde é que nós viemos, o que é que nós andamos aqui a fazer, se há vida depois da morte e se há, para onde é que nós vamos, qual é o propósito de tudo isto, não é? São estes temas que nós queremos tratar aqui e nós decidimos começar por esta série que nós chamamos Testemunhos, que tem que ver com esta personagem que aparece nos relatos bíblicos, chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que após a sua morte e ressurreição, conforme está relatado, e a sua ascensão ao céu, 40 dias depois de ter estado entre os seus discípulos, não é? Já passaram cerca de 2000 anos, não é? Desde aí. E eu acho que é completamente sensato nós, olhando aos factos, nos perguntarmos, nós nos questionarmos acerca deste fenómeno que é, desde esse momento até hoje, e já passaram 2 milénios, continuam e sempre houveram durante a história pessoas de diferentes estratos sociais, de diferentes raças, em diferentes países, ricos, pobres, crianças, jovens, velhos, que afirmam que a partir de determinado momento nas suas vidas, a partir de determinada experiência que tiveram, que Jesus está vivo e que têm um relacionamento com Jesus, que falam com ele, que ele responde e que ele transformou as suas vidas, mudou a sua visão, mudou o seu interior e mudou a sua visão em relação àquilo que nós andamos cá a fazer e para onde é que nós vamos depois desta vida. E então nós chamamos então os convidados que fazem essas afirmações, e a Dona Paula é uma delas, e nós então mais uma vez agradecemos a sua presença. Eu ia-lhe começar por pedir que faça uma breve apresentação de quem é que é a Paula, a sua vida profissional, familiar, para que nós possamos conhecê-la um pouco mais. Pois, eu nasci cá. Deixou cá em Portugal? Cá em Portugal. E fui para Angola com 2 anos e meio. Ok. Estive lá até aos 9 anos. Dos 9 anos voltei para Portugal, onde estive com os meus avós paternos. Até aos 17 a fazer 18, voltei para Angola. E aí foi um bocadinho difícil, porque foi aquela fase em que só conhecia os pais de pequena e depois uma adulta instalar-me nos pais, né? Como eu andava a estudar cá. Deixa-me só perguntar, você quando veio para Portugal que idade tinha? Tinha 9 anos. 9 anos, esteve com os avós e voltou então quase 10 anos depois. Não é? Ou seja, cerca de 10 anos depois volta para Angola e volta e nunca mais esteve com os seus pais. Nunca os tinha visto mais. E nunca mais os viu, não é? Não. Lembrando, lá está, que naquele tempo não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Exatamente. Então a distância era muito maior, não é? Naquela ocasião foi assim, pronto, um bocadinho difícil, e fiquei internada depois para continuar os meus estudos, não é? Fiquei internada num colégio de freiras. Okay. Lá em Angola? Lá em Angola. Onde eu então, a curiosidade, né? Pronto, a gente praticava o catolicismo. Ia-se à missa. Foi criada no catolicismo, sempre, é isso? Sempre. Cá, quando andei a estudar, estive num colégio de padres. Ok. Para lá fui para um colégio de freiras. Muito bom. Então teve grande proximidade com a Igreja Católica.
Mas aquilo era assim, um bocadinho, sempre um bocado esquisito. Eu tive sempre assim uma curiosidade, e depois o comparar desde criança até adulta na religião, em que as coisas às vezes não batiam muito certo. Então você... Eu, quando estava cá nos avós, ia à missa, fiz a primeira comunhão quase com 10 anos. Mas ia porque tinha que ir. Porque tinha que ir, mas já buscava a espiritualidade? Não buscava? Ia não. Simplesmente porque era assim que era, tinha que ir. Pronto, muito bem. E assim foi até quase aos 17 anos. A história dos 17, 18 até aos 19 aí é que foi mais complicado, porque já estava a pensar numas coisas e via as coisas tão diferentes. E depois ainda tive uma outra... Mas foi nesse momento que começa... Não, ainda não foi aí. Não foi aí que começa a questionar-se sobre estes temas? Foi mais para a frente? Só aí foi só as confusões. Já nesse foi uma fase mais atribulada da sua vida, foi isso? Foi, e já nessa altura gostava de ter uma Bíblia para ter um certo conhecimento, porque eu já havia umas contradições. E sei que então já buscava... Sem saber o quê. Você buscava algo sem saber o quê e buscava na Bíblia porque foi criada na Igreja Católica, é isso? Ok, muito Mas bem. eu, quando pedi uma Bíblia a alguém, foi-me negado. Ah, é? Mas à família? Não, foi a um padre. Numa confissão. E depois disse que não tinha e que não sei o quê. Mas porquê é que você queria a Bíblia? O que é que ele levou? Pois era essa a curiosidade. Eu ainda hoje, às vezes... Hoje já entendo porquê. Talvez há sempre qualquer coisa, não é, em nós. Você naquele momento simplesmente queria uma Bíblia, achava que lá poderia encontrar alguma resposta, era isso? Exatamente. E foi-lhe negada a Bíblia, é isso? Depois, mais tarde, disse-me que se eu quisesse comprar, que fosse comprar uma, de como aqui em Braga, onde eu pudesse comprar uma. Ok. Isto já na fase dos 21, 22 anos, talvez, ou 23, já estava casada. Você casa lá em Angola? Não, caso cá, com 20 anos. Aí regressa a Portugal com 20 anos? Regresso na altura de 25 de Abril. Ok, na altura dos retornados então. Exatamente. Não é? Então teve 2 anos em Angola e regressa a Portugal? E nessa fase foi quando eu conheci o meu marido. Lá ou cá? Lá. Ok. Lá está, fui buscar a peça. Aí, então você entende que foi lá a Angola para ir buscar o marido que estava lá à sua espera, é isso? Pronto. Deixe-me já agora perguntar, tem filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos? Muito bem. Já têm idades? Já. Na fase de... Portanto, casei com 20 anos. Nessa altura, o meu marido foi quando ele emigrou para a França, que teve 1 ano. Então você conhece-o cá em Portugal e depois... Não, conheço em Angola. Conhece Angola, vem para Portugal, casam. E ele vai para a França. Vai para a França. Pouco tempo depois, então. Ele foi à França primeiro, teve 3 meses, veio, casamos. Depois fomos os 2. Ok. Ao fim de 1 ano e pouco regressamos. Ele começa a trabalhar cá. No fim de 2 anos de casada, nasceu o meu primeiro filho. Ao fim de cá. Ao fim de 4 nasceu o segundo. E aí já foi quando comecei a construir a minha casa. Passado outros 4, não foi bem 4, 3 e tal, nasce a minha filha. Aí é que há já eu na minha casa. A curiosidade, voltando ao tema antigo, vim para Braga. Eu sou de Viseu, vim para Braga. Então, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, desculpe interromper. Ali na fase que teve em Angola, começou a questionar-se e criar a Bíblia, não é? E depois teve ali uma fase em que deixou de pensar tanto nos assuntos, casou, teve filhos, e depois, a partir do terceiro filho, regressam essas questões à sua vida, é isso? E tudo porque... Assim do nada, regressam do nada, você começa a pensar... Porque aqui em Braga foi a Páscoa. Aquele enterro do Senhor, aquele enterro da Borrinha, não sei, ainda hoje... As tradições que existem aqui na cidade de Braga. Eu nunca ouvi falar, nunca tinha visto, e continuei a ter aquelas questões que só comigo e não entendia mais. Porque, assim, eu tive aquela fase dos 9 anos aos 17 anos que me
eu vim para os meus avós que nunca os tinha visto. Fiquei sem pai, sem mãe, criança. Pois, os seus avós eram desconhecidos para si, não é? Exatamente. Há aquela saudade, aquele choro de criança. Você, deixa-me só perguntar, então, quando esteve cá, era previsível você voltar? Ou quando veio era para ficar cá? Não, era sempre aquela esperança, para o ano vais ver os pais, mas para o ano era que a vida desse, mas a vida nunca deu. Você veio para cá porquê? Pelas dificuldades que haviam lá? E pai para ir à escola. Ok. Porque o meu pai vivia no meio do mato, eu era uma menina. Viviam mesmo assim no meio da selva? Exatamente. E não havia escola, então? Não havia escola. Eram 50 e tal quilómetros para irmos para a escola. Pois. E então foi isso que fez com que eu viesse para cá. E nessa fase é como eu queria... Tempos muito diferentes dos nossos, não é? Exatamente. Pelo menos nesta zona do Lobo onde nós vivemos, não é? Como eu depois fui educada na religião católica, as minhas orações eram para a mãe, porque faltava-me a mãe. Você rezava à sua mãe, era isso? Exatamente. Era a mãe, ali era a padroeira, a Senhora de Lourdes, era a Senhora de Lourdes. Mas eram umas orações que, pronto, isto para fazer entender a parte que eu tinha deixado, que já estou nos 23 anos. Ok, regressámos então quando tem o terceiro. Quando tenho o terceiro filho. A sua filha, não é? Viemos então numa certa Páscoa, que vamos ver então o enterro do Senhor. Isso acontece aqui na sede de Braga, não é? Exato. O meu princípio foi esse. Eu com a minha cunhada mais velha, que já tinha tido conhecimento da palavra. Alguém que já conhecia mais a Bíblia, é isso? Pouco ela estava a dar os primeiros passos, que ela teve um encontro com o irmão João. No Natal. E esse irmão João, quem é que era? Que era o pastor da igreja missionária naquela ocasião. Ok. Era então uma igreja evangélica, da qual o irmão João era o pastor da igreja e que estava, a sua irmã ia a essa igreja, é isso? Sim. E começou a falar a si dessa igreja? Uhum. Ok, muito bem. Ela convidava-me e eu às vezes não estava muito interessada, porque na minha cabeça era mais uma, às vezes como eu ouvia falar em espiritismo e em seitas por aí fora, eu pensei que era mais uma, e eu assim, nisso não quero ir. Mas ela tanto me insistiu, foi nessa altura da Páscoa, e então fizemos um trato. Eu vou à tua igreja e nós esta noite vamos ver o enterro do Senhor. Okay, eu queria ver o enterro do princípio ao fim, porque eu só tinha visto uma vez na gravidez do meu filho, o meu primeiro filho. E nessa altura houve umas pedradas no meio da procissão e nós tivemos que fugir. Portanto, eu nunca cheguei a ver a procissão de princípio a fim. Então houveram desentendimentos? Nessa altura. Okay. E só depois, mais tarde, é que foi, e que acabei por não a ver também toda. Possivelmente haverão pessoas que se irão lembrar desse episódio. Exato. Não é? E ela então, nós lá viemos. E você fez um acordo com a sua irmã. A sua irmã disse, tu vens à minha igreja e eu vou contigo lá à tradição chamada enterro do Senhor, é isso? Sim, fizeram ali um acordo. Ok, curioso. Assim foi. E cumpriram. E cumprimos. E você começa então a vir à mesma igreja, no caso evangélica, que a sua irmã frequentava. Nessa ocasião tinha vindo um pastor do Brasil, eu não me recordo o nome, que fez uma pregação que eu fiquei encantada. E ele fez uma pregação que fez uma pregação bíblica, onde falava-me tantas coisas, e eu depois aí a curiosidade foi mais e mais e mais. Ou seja, aquilo abriu a sua mente, foi isso? Exatamente. E ali tive um acesso à Bíblia que tanto desejava. E aí foi a curiosidade que eu fui matando de saber isto, de saber aquilo, que eu ouvia falar e não sabia o que era. Ok. Você então tinha uma curiosidade e quando vai lá à igreja, houve uma pregação da palavra e sente que é ali que está a resposta às suas questões, não é? Exatamente. Eram só dúvidas que você tinha ou eram também sentimentos? Era tudo. E às vezes uma revolta em mim também. Sentia sentimentos como revolta? Tinha medo, por exemplo, da morte? Ou não pensava? Tantas outras coisas. É? E é a continuação que eu vou agora dar, não é?
Nessa fase, estava grávida da minha filha e eu, nessa parte, já não sei bem, mas pronto, tinha uma gravidez já um bocadinho adiantada. Até ela nascer. Fui aprendendo, ouvindo, ia lendo, ia não sei quando. E então, no nascimento dessa minha filha, houve a separação derivada à vida, as coisas que não corriam muito bem. O meu marido teve uma proposta, foi quando ele foi para o Iraque. Então o seu marido vai para o Iraque e você fica cá com 3 filhos, é isso? Com 3 filhos. A minha filha tinha 2 meses, ele disse que tinha 4, mas só tem 2 meses. E aí, aquilo que eu tinha aprendido e lido na Bíblia, eu comecei a fazer prova. E aí havia a mão de Deus. E foi aí que aprendi. Começou a fazer prova e viu a mão de Deus, assim como? Olha, por exemplo, lá em Malaquias, onde dizia, fazer prova de mim, só não vos abrir as janelas. Malaquias, que é um livro... É um livro bíblico. Né? E dizia lá o quê? Que se não abrirem as janelas, as portas. Né? E nunca me faltou o pão. Eu tive 2 meses sem saber se o meu marido era vivo ou morto. Não tive correio nenhum. E não havia dinheiro. E eu tinha uma bebê para sustentar, além dos 2 outros filhos, de leite e dessas necessidades que uma bebê tinha. E nunca me faltou. Nessa ocasião eu cortava uns cabelos. E o Senhor foi muito fiel. Ou seja, houve um versículo que você leu que sentiu que aquilo era uma promessa para si e essa promessa cumpriu-se, foi isso? No meio de muita dificuldade. Exatamente. E foi aí que você começa uma relação com Deus, é esse Exatamente. momento? Pois foi os medos, porque eu sou daquele tempo, criada na avó, voltando atrás, e não havia televisão. E há aqueles dias grandes. Há aqueles serões que, no caso, o meu marido não foi criado muito assim, eu fui. Aqueles serões em que nós tínhamos que rezar ali o terço, cada um rezava a sua, não sei como é, o seu mistério. Depois de rezar aquilo, eu hoje rio-me, não é? De rezar aqui, fazer aquelas promessas, palma deste, palma daquele, não sei quantos, ou comíamos ou bebíamos qualquer coisa, e depois, às vezes estávamos com as minhas tias, porque a minha avó tinha 9 filhos, as minhas tias às vezes vinham até lá, ou as minhas primas que viviam ali à volta, e depois haviam aquelas tretas, que aparecia isto, aparecia aquilo, e não sei quanto, nós íamos para a cama cheios de medo. Aquelas coisas da tradição e isso aterrorizava-lhe as noites. Eu bem lá rezava ao terço, mas aquilo não me passava. E você rezava no sentido de ver se aqueles medos passavam. Aquela tribulação, aquele medo, né? Voltando à fase em que eu já estou lá mais à frente, os medos. Aprendi a orar e tenho assim umas coisas que me marcaram, que era o meu cão, de noite uivava, tipo meia-noite, por aí. E um dia fui à janela e repreendi-o. Em nome de Jesus, tu não vais mais ladrar a esta hora para me pôr medo. E nunca mais o cão ladrou. Nessa fase você estava sozinha com os filhos, é isso? Sozinha com os meus meninos. Alguns dias depois, era uma coruja. E eu da minha janela fiz igual. Tu não me vais pôr medo. E aí eu depois também entendi que o Senhor fez os animais e que era ao falar dela. E eu entendi também. E eu assim, pronto, Senhor, eu não vou ter mais medo de que a coruja faça lá o barulho dela, porque afinal é aquilo que ela sabe fazer. Mas aqueles sons traziam-lhe memórias antigas do... Sim, nós imaginámos uma mãe sozinha com 3 filhos e os medos nós não nos controlámos, não é? Exatamente. E você diz que quando orava, falava com Deus, é isso? Exato. E que ia à sua janela e que pediu a Deus para que esses sons terminassem e terminaram, não é? Terminaram. Entre muitas, quando os meninos estavam doentes ou com gripe ou não sei quantos, eu pedia o auxílio do Senhor. E graças a Deus, naquele tempo todo, eu nunca gastei dinheiro no médico. Até que posso dizer, praticamente até ao dia de hoje. Com os meus filhos, não. Você, no caso, estou a tentar perceber na prática como é que estava sozinha em casa, com os 3 crianças e com pouco suprimento, não é? E então refugiava-se em Deus, é isso? Exatamente. E você via Deus a agir na saúde dos seus filhos e tudo mais.
E era um dos motivos que eu não podia mostrar medo aos meus filhos. Fui entendendo isso. Okay. Se eu sou a mãe... Não queria transmitir aos seus filhos. Exatamente. Que eles não podem perceber-se que eu estava cheia de medo. Tinha medo de alguém me batesse à porta, ou sei lá, essas coisas que a gente pensa, não é? Permite-me pegar aqui um pouco neste tema, porque acho que é interessante, porque nós sabemos que hoje cada vez mais vemos o fenómeno do divórcio a acontecer, não é? Uhum. Os números são altíssimos e, portanto, acontece que há famílias que ficam separadas, e nós podemos imaginar que hoje hajam muitas mães que fiquem sozinhas em casa com os seus filhos. Normalmente são as mães que acabam por ficar com a custódia dos filhos, não é? Por norma. Depois eles variam, mas sejam mães ou sejam pais que se veem sozinhos com os filhos, e em todos os tempos há dificuldades. Hoje também há dificuldades, a vida é uma correria, não é? Não há tempo para nada. E o que é que você diria a uma mãe ou a um pai que passa por essa situação de ver-se numa situação financeira delicada, a ter que tomar conta de crianças e que não tenha quem recorrer? Você refugiou-se em Deus, não é? E diz que Deus aguardou. O que é que você diria a uma pessoa que está neste momento a passar por essa dificuldade? Com a sua experiência, o que é que você diria para a pessoa fazer? Hoje já tenho um bocadinho mais de sabedoria que tinha naquele tempo, não é? E eu hoje digo que Deus é tudo. Uma pessoa se deleitar no Senhor e fizer, como é que é dizer, pôr em prova os seus mandamentos, tudo é possível. E muitas coisas se resolvem. Neste mundo há muitas aflições, temos que saber superá-las. Não é fácil. E uma das coisas que tenho aprendido é saber perdoar. Nós nem todos os dias acordamos sorrindo. Uhum. Desde que estamos cansados. Também aprendi que com a cabeça quente não vamos lá. Quando o assunto é sério, é bom que repouse. Está a falar no caso da relação com o marido, é isso? No caso com o marido. Ok. Com o companheiro, com quem vive, não é? E às vezes até propriamente... Está a falar no caso de casais que estão para divorciar. Para divórcio. E está a falar o que é que faria nesse sentido. Nesse sentido. Tem que haver perdão tem. Entre o casal, não é? Exatamente. Porque eu hoje digo que às vezes a fartura também é um erro. É bom a dificuldade. Porque... Costuma-se dizer que tempos difíceis fazem homens fortes, não é? E tempos fáceis fazem homens fracos, não é? Porque na dificuldade é quando nos aproximamos mais. Neste caso estamos a falar em Deus, não é? Você sente que a dificuldade foi o método que Jesus utilizou para a puxar para ele, foi isso? Em todos os aspectos. Muito bem, engraçado. Todos os aspectos. Não é só num nem no outro. Há coisas que a gente não gosta ou muito difícil, não vou conseguir fazer aquilo. E tipo algumas assim muito próximas, difíceis, e eu antes de as fazer aprendi: Senhor, ajuda-me aqui, eu não sei fazer isto, mas se vieres comigo eu consigo. E depois de fazer, às vezes sorrio assim, afinal foi mais fácil que aquilo que eu pensava, mas eu depois lembro, eu não estava só. Então você sente que em momentos difíceis você pede auxílio a Deus e que Deus está ao seu lado. Uhum. E é isso que também a leva a crer que hoje Jesus está vivo e age na sua vida, é isso? Exatamente. E para aquelas mães que hoje estão sozinhas com filhos, como você teve, e que passam por dificuldades semelhantes, o que é que você lhes diria para fazer? Naqueles momentos em que elas estão no momento com um filho doente, trabalho, casa, naqueles momentos de maior dificuldade. É sempre a mesma coisa. Senhor, ajuda aqui. Eu não tenho forças, mas contigo serei mais que vencedora. Se você nesse momento
para nós tentarmos perceber qual é o impacto que Jesus teve na sua vida, sendo que você afirma que Jesus está vivo e que tem uma interação com ele. Como é que você passaria por aqueles momentos difíceis, sem o marido, com 3 filhos pequenos, sem esta relação com Jesus? O que é que você... Seria... se calhar muita lágrima. Quase que tenho a certeza que se calhar não teria o pão. Se calhar na hora da doença também não teria o médico. Eu nessa ocasião também não tinha dinheiro. Eu não tinha carta. Eu tinha lá um carro velho, mas não tinha carta. Os meus pais estavam em Viseu, estou em Braga. É uma situação bastante difícil de lidar, não é? E depois a dúvida, será que tu voltas? O seu marido? Exatamente. Porque eu tive isso. A minha mãe veio um dia de táxi, apareceu-me aqui em casa. Foi ver as portas dos meus armários, ver se eu tinha comida. Foi ver as minhas camas, se eu tinha roupa para cobrir os meus filhos. Perguntou-me para o meu marido e eu nessa ocasião ainda não sabia o que lhe havia a dizer, porque eu não tinha cartas. E ele não tinha correspondência dele, é isso? Eu sozinha fui trabalhar. Mas comida eu tinha. E de vestir também tinha. Nessa ocasião foi assim um bocadinho difícil, mas passou-se. Também tive a amizade da família. Uma família da parte do meu marido não me deixou só. Eu vinha à igreja e eles davam-me boleia, vinha com os meus filhos, tiveram paciência de esperarem por mim vestir 3 filhos. E durante então esse momento você vinha à tal igreja evangélica e continuava a frequentar e a ouvir? O irmão João à noite levava-me. E nessa ocasião fui batizado. Porque na igreja evangélica vocês são batizados quando aceitamos o Senhor Jesus e sabemos que Ele quer tudo para nós. Ok, não há o batismo das crianças, não é? Exato. Nós temos que desejar, deixar certas coisas que a gente já vê que não vale a pena e partir para uma vida melhor. Quando falam em aceitar Jesus, para uma pessoa que não sabe o que é que estamos a falar, o que é que você diria? Como é que lhe é apresentado e você aceita porquê? Como é que é de explicar isso? Porque eu já tive várias vezes aqui já temos aqui pessoas que nos falam do aceitar Jesus ou aceitar o Senhor, não é? Porque nós começamos a ver que temos um Jesus vivo e não um Jesus morto. O morto fala com o morto, ele não lhe responde. Nem sequer tem um sinal de nada. Eu, quando comecei a falar para Jesus, comecei a ver sinais. Comecei a ver conforto. Comecei a ver a paz. Essa paz, quando eu estava com os meus filhos, eu me deitava em paz, embora eu só comecei a entender isso um bocadinho mais tarde. Mas, voltando a cassete para trás, eu já a sentia. Simplesmente eu não sabia ainda. Isso é curioso porque toda a gente que vem aqui diz isso, diz que Deus age na sua vida, que nos seus sentimentos e nas coisas também materiais, mas que só mais à frente é que percebe que era Deus que já estava a trabalhar lá atrás. Mas, ou seja não tinha consciência de que Deus trabalhava da forma que diz que trabalha, mas ele já estava a trabalhar na sua vida e você só percebe isso mais tarde. Curioso, não é? E aprendi nas dificuldades, naquelas coisas difíceis, como há bocado estava a dizer, é assim. Comecei a aprender a fazer assim. Eu estou a fazer este serviço não para mim. Tive um livro que me passou pelas mãos, que é Os Meus Passos com Jesus. Esse livro me ensinou que qualquer serviço, qualquer assunto, não importa o quê, e nesses difíceis então,
que eu esteja a fazer para Jesus. Se eu estivesse a fazer para Jesus, como é que eu faria? Porque se eu estiver a fazer para a Maria ou para o João, talvez fizesse de uma maneira... Tipo limpar uma casa, vamos por aí. Ali uma limpadela atrás e já está. Mas se eu estiver a fazer para Jesus, eu irei fazer uma limpeza mais a fundo. Porque eu sei que Ele está em todo lugar. E eu sei que Ele tudo vê. Então você está-me a dizer que... E então tem que ser perfeita. Então você está-me a dizer que queria que Jesus está ao seu lado e que vê todas as coisas e que isso levou a que tudo o que você faz de uma forma diferente, como se estivesse a fazer para Ele, é isso? Exatamente. Isso foi uma mudança que aconteceu na sua vida ou sempre foi assim? Não, essa foi a mudança. Então foi uma mudança grande na sua vida. Exatamente. Você, em tudo o que faz para Deus, então faz com todo o gosto, todo o prazer. E eu entendi aquela parte que diz lá em Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Muito bem. Eu estou a fazer uma plantinha, contar as partes que eu gosto, né? E eu assim, Senhor, eu fiz aquilo que eu sei. A partir de agora é contigo. Aprendi isso nas plantas e aprendi a fazer um bolo. Eu bato um bolo, faço aquilo como tudo está lá na receitinha e meto no forno. Senhor, é contigo. Manda para aqui os teus anjos e eles que acabem o resto, porque a minha parte eu já fiz. Ou seja, na sua vida você começou a agir de maneira que você faz a sua parte e depois entrega e espera que Deus faça a sua parte. E é essa relação que tem com Deus. Sai sempre o melhor. Diga uma coisa, relativamente, que é um tema que é um tema central, não é? Nós já percebemos que encontra esta relação com Jesus através da Bíblia, que isso provoca mudanças na sua vida, não é? Fala em aceitar Jesus, ou seja, você aceita seguir a Jesus, é isso? Tê-lo como Senhor da sua vida. A sua vida sofre transformações, você começa a ter uma relação com Deus, não é? Fala com Deus, todas as coisas que você faz como se estivesse a fazer para Ele e vê que Ele tem a mão dele sobre todas as coisas. E em relação ao futuro, em relação àquilo que será ou não a nossa vida depois de nós estarmos aqui, quais são os impactos que essa relação teve na sua vida, o que é que você acredita? Porque eu creio que essa é uma das grandes questões. Eu acho que todos nós, quando nos deitamos, pensamos nessas questões, para onde é que nós vamos depois de, não é? Porque é a única certeza que nós temos quando nascemos, é que vamos morrer num dia, não é? Sim. Talvez quando fosse mais nova não pensasse muito. Quando houve aí, talvez depois da partida dos meus sogros, assim, as pessoas mais chegadas que vi a morte, eu sempre tive assim... Viu a morte, que viu pessoas partir? Não é? Okay. Assim um bocado, fui sempre assim um bocadinho com a morte, nunca tive... Fazia-lhe impressão. Exatamente, porque eu, lá está, voltando um bocadinho atrás também, quando estava com os avós, cada pessoa que morresse, a minha avó ia velar lá um morto, e lá passávamos a noite toda a contar aquelas histórias, e o Pai Nosso e a Ave Maria, tudo. Eu tinha um pavor. Quando me tornei senhora minha, disse, eu não vou ver morto nenhum, nem a lado nenhum, nem enterro nenhum. Até que o meu marido, às vezes, há pessoas que morrem, não sei como, e ali eu nunca ia. Ganhou aversão a essa situação? Nunca fui. Até mesmo com os meus sogros. Velei à minha maneira, mas nunca me aproximei deles. Isto foi indo, e o Senhor fez-me entender depois, um dia mais tarde, o choque assim mais... Foi quando partiu o meu pai. Foi duro, mas aprendi. Eu disse, agora é para mim. É meu, não é para mais ninguém. Então aprendi que nós adormecemos no Senhor. O Senhor foi nos preparar um lugar. E eu irei para uma nova Jerusalém, onde as ruas são de ouro. E assim, que maravilha. Eu vejo às vezes as pessoas a sofrer.
e a passar o vale da sombra da morte, né? Mas eu creio nessa palavra. Quando chegar a essa hora, o Senhor nos adormece. E, portanto, não vai ser assim tão duro. E o que me espera é uma nova terra. E louvaremos o Senhor para todo sempre. Onde não há dor, nem nada de mal como há nesta vida. Isso é esperança. Lá encontrarei o meu Senhor. Deixa-me fazer esta pergunta. Você, quando chora, está a falar de uma coisa que é alegre, não é? Mas quando chora, chora porquê? É de tristeza? Porque me sigo alegre e... São lágrimas de alegria, é isso? E a emoção, talvez. Nós estamos a chegar ao fim e nós agradecemos imenso a sua presença, ter aceitado o nosso convite e ter essa predisposição para abrir a sua fé com o mundo, não é? Que não é fácil. Não sei se pode terminar dizendo alguma mensagem que queira deixar, tem espaço para isso. A mensagem que digo é que aceitem Jesus. Com Ele seremos mais que vencedores. A vida é mais alegre. É mais leve. E temos a salvação por um dia estarmos para todo sempre com alegria e sem sofrimento. Porque esta vida aqui na Terra é um ensino para nós. É muito atribulada, mas com Cristo seremos vencedores. Acredita, portanto, que vamos pôr um sítio melhor, não é? Eu não posso imaginar uma rua de ouro. Por isso eu estou curiosa e quero andar nelas. Sim, é legítimo, não é? Exatamente. Dona Paula, muito obrigado pela sua presença. Foi um gosto tê-la cá, foi um gosto ouvir a sua história e o seu testemunho sobre este tema. Nós despedimos-nos e para a semana nós encontramos-nos aqui com mais um convidado no podcast do Farol, série Testemunhos.